Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira aí, véspera da mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Grêmio na quinta-feira, o Grêmio que volta, né, ao Brasileiro depois da conquista do tricampeonato gaúcho. E o Internacional aí defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques de hoje com o Caco da Mota, Raul Rocha e Flávio Ordoc. Teu destaque no programa de hoje, Caco. Cadu, o novo normal está fazendo com que haja uma maior exigência para os técnicos. Daqui a pouco eu explico. Raul, com faixa no peito, como é que é? Faixa no peito, isso era presidente Odoni, né? Quer dizer, faixa no peito, taça no armário e bicho no bolso. Bicho na mão. Aí, o Grêmio com isso, com essa receita aí antiga de sucesso, eu acho que agora vai encaminhar melhor esse Campeonato Brasileiro. E o líder Flávio Ordoc? Cadu, boa noite. Jogão amanhã, Inter e Palmeiras, um clássico do futebol brasileiro. Jogo importante para reafirmar convicções do nosso treinador e do nosso departamento de futebol. Tá certo. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24500 e 24 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Facebook. Você, inclusive, participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, a sua crítica, né? Também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos e peça que seus amigos compartilhem para aquelas pessoas que ainda não conheçam, né, a RDC, que passam a conhecer essa emissora que recentemente completou apenas 2 anos do ar, jovem, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. Nossos Dois Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, mas também, né, automatização residencial, pessoal do interior aí e outros produtos também que lhe oferece a Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos Dois Toques também para o Banrisul, que é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, né? E você usa o aplicativo Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar a sua conta no aplicativo do Banrisul Saque Digital. Também para a GBOX, também genuinamente gaúcha, uma empresa gaúcha e genuinamente gaúcha, só que centenária, né? Mais do que centenária, são 107 anos de GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. A liderança, Flávio Ordoc, o Internacional tem aí, e agora os adversários começam a olhar e analisar de maneira diferente o Internacional. O Internacional que faz uma arrancada aí, ou seja, 4 vitórias em 5 jogos, apenas aquela derrota para o Fluminense, e amanhã, né, tem um jogo fora de casa, que é nada mais nada menos que o Palmeiras. Dá para dizer que o Palmeiras tem camiseta, porque o time do Palmeiras também, né, está deixando aí a desejar. É jogo para mais 3 pontos ou o Inter vai para lá, já embarcou, já está em São Paulo, para administrar um empatezinho que também não seria ruim? Cadu, boa noite. Boa noite, eu não tinha dado ainda. Caco, boa noite, sempre boa noite, uma alegria a gente estar junto, Raul. Não é jogo jogado, o Inter já foi, embarcou agora, fim do dia, acho que em torno das 18, 19 horas para São Paulo. Jogo difícil sempre, nunca é fácil jogar contra o Palmeiras, apesar de amanhã o estádio vazio, mas é um jogo que tem que saber administrar, eu entendo que tem que saber principalmente dosar bastante as forças, porque setembro é um mês muito longo para o Inter. O Inter tem uma série de jogos, uma série de competições para disputar já a partir de agora de setembro, então bastante importante reafirmar convicções, como eu falei na chamada. O Inter tem boas estatísticas no campeonato, tomamos apenas 2 gols, o que é um fato muito importante a destacar. A gente tem que destacar também a qualidade dos atletas. O Inter vem colocando bastante jogadores aí, rodada a rodada, entre os que melhores estão participando nas suas respectivas posições, e isso, na minha opinião, reflete as convicções do departamento de futebol, mas principalmente o trabalho do treinador, que na minha avaliação é muito bom até aqui. Te surpreende essa arrancada do Internacional aí, cara?
Não, de certa forma não, pelo que tem apresentado, o Inter conseguiu recuperar aquilo que tinha apresentado antes da pandemia, né, Cadu? Porque o Inter vinha bem. Até quando eu estava vindo aqui algumas semanas atrás, estava preocupado que o Inter não vinha bem no início da volta da pandemia. Mas agora, uma característica que a gente pode ver juntando as peças, assim, os blocos de tudo que aconteceu nesse período, o Inter se tornou uma equipe competitiva. A característica do Internacional é ser extremamente competitivo. Vejam bem, na Libertadores da América, na primeira fase, o time foi bem pragmático na pré-Libertadores, porque ali não dava para arriscar, ali era mata-mata, início de ano, o técnico recém começando. Depois o time começou a se soltar bem mais no Campeonato Gaúcho, que é mais tranquilo, e até mesmo na própria Libertadores, tanto que o Inter é líder do seu grupo na Libertadores, estou errado? E é líder do Campeonato Brasileiro, onde ele está nas principais competições, nas maiores, ele está na ponta, ele está se destacando. Então ele volta a ter isso. E com conjunto, com repertório de jogo, aquilo que se falava que o Inter é muito ofensivo, o Inter está demonstrando que consegue ser muito bem na defesa também. E mesmo sem o Moledo, que muita gente acha um grande jogador, muita gente queria, mas tinha o Bruno Fux e agora esse menino Zé Gabriel, que é uma aposta do técnico, tem a mão dele. Até para fechar minha manchete, por que falei isso, Cadu, ali no início? A pandemia, o novo normal, vai exigir muito mais dos treinadores, porque eles não vão ter o componente da torcida, que às vezes até resolve jogo. Tu sabe utilizar desse componente, principalmente dentro de casa. Então agora é jogo, é futebol, é estratégia. E o técnico internacional está fazendo muito bem isso aí. Essa intensidade que o Internacional tem mostrado aí, e principalmente no primeiro tempo, e administrou o jogo, exatamente nesse jogo com o Botafogo. Com o Fluminense começou assim, depois acabou perdendo por 2-1. Jogos aqui no Beira-Rio também, o Inter tem mostrado essa intensidade, particularmente no primeiro tempo, depois conforme o Inter acaba administrando. Mas até que ponto o Inter vai conseguir manter isso, Flávio? Quando começar as competições ali, Copa do Brasil, Libertadores, e aí as coisas vão afunilar e bastante, né? Setembro, Cadu, setembro agora já é um mês que vai nos dar um bom panorama do que pode se esperar em relação ao time. Mas eu acredito, principalmente, como eu já tinha e venho insistindo nisso há bastante tempo, na qualidade, principalmente do trabalho que o nosso treinador vem desenvolvendo. A gente viu que ele troca as peças, os jogadores assimilam as orientações dele, repetem em campo. Então eu acredito que tem sim conhecimento e estratégia, mas também tem grupo para poder apresentar bom rendimento nas competições, porque a partir de setembro agora a vida é dura, é jogo 2 vezes por semana, viagens, isso é bem cansativo, isso vai exigir bastante do nosso treinador, mas vai exigir muito também dos nossos atletas. Então tem que saber dosar. A gente viu críticas aí que o Inter abre uma vantagem e depois administra como se fosse alguma coisa errada. Vamos deixar bem claro, cavalo paraguaio. Né? Assim, o Renato, mas isso é característico, o Renato naquela entrevista já disse, eu já conheço esse cavalo paraguaio, não se referiu especificamente, né? Mas tem que ter cuidado. Meia palavra basta, né? Não quem conhece o Renato, né? Tem que ter cuidado, como eu vinha dizendo, mas eu acho que sim, é momento de que o treinador vai mostrar a estratégia e o grupo vai mostrar juntos, unidos, como vem sendo o vestiário do Inter, vai mostrar o valor que tem. E o Inter mostra aí, essa arrancada aí, eu sempre eu me torno repetitivo, mas a realidade é essa. Eu sempre uso aquela frase do Guardiola, né? Que no livro dele, com o campeonato, tu ganha no final, mas tu deixa de ganhar no primeiro. No começo. Né? No começo. Ou seja, o fato do Inter estar fazendo gordura, é evidente que tu não vai ter uma campanha, isso aí mostra em todos os campeonatos aí, tu não consegue manter o mesmo ritmo, o mesmo aproveitamento durante todo o campeonato. É um campeonato longo, inclusive esse ano, nem esse ano acaba, vai acabar o ano que vem, em função da pandemia, da parada que teve. Né? Mas esse início, tu arrancar bem, ou seja, aquela velha história, tu faz gordura, né? Isso aí te dá uma tranquilidade lá na frente. Porque o Internacional hoje, claro que não vai manter esse aproveitamento, vamos combinar, aproveitamento de 82%, né? Mas teve time que foi, o Corinthians foi campeão a última vez com um aproveitamento de 62%, 65%, ou seja, talvez esse ano até possa ser. O Renato disse que com 50%, o que tu não ganha título com 50%, só que as pessoas interpretaram mal. Diz que com 50% tu sempre está ali, né? Tu está naquela briga ali, para dar o rush final no lugar. Tem que com 50%. Mas o que me chama a atenção no técnico
a estratégia dele, enfim, óbvio, o trabalho do dia a dia, os atletas, mas tem um requisito aí que é aplicado atualmente pelo Internacional que me faz lembrar de um técnico que também foi do Internacional e depois foi do Grêmio, um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, né, que é o Rubens Minelli, que ele fazia, e uma pena que as pessoas não têm essa mesma oportunidade que a gente teve. Fosse jogador dele. Não, de ter sido jogador dele e saber ele aplicar esse tipo de estratégia de jogo, que nada mais é que hoje chamada marcação alta, né? Então, qual é a filosofia, qual é a mentalidade da marcação alta? Tu adianta toda a tua equipe, zagueiro fica no mano, um dos laterais sobe para marcar o jogador do adversário. Enfim, não tem sobra, né? Tu faz aquela marcação lá sem dar espaço para o adversário, mas por quê? Porque tu obriga que a bola seja quebrada. O goleiro o adversário tem que dar o balão, ou o tiro de meta tem que ser dado um balão, né? Não tem como o adversário sair jogando, faz um porque sufoco, é um risco, né, muito grande. Aí, para isso, tem uma outra coisa que tem que ser feita, que são nos treinamentos. Ninguém pode falhar, porque se um vazar uma marcação dessas, aí fura todo o sistema de marcação e vai deixar jogador 2 contra 1, provavelmente. Né? E outra forma que tem que fazer também nesse treinamento é que a tua equipe, à medida que retoma a bola, esse que é a grande vantagem, porque ela acaba, depois de uma sequência de treinamentos, obviamente, ela acaba retomando a bola já no campo do adversário. Então, sim, ela corre menos do que recuar para fazer a marcação intermediária para trás. É porque o Flamengo do Jesus fazia bem isso. Exatamente, corre menos. Então, o desgaste no final de uma competição longa é menor do que se tu recuar a tua marcação para trás para retomar a bola e depois atacar. Então, isso tudo era feito no dia a dia em treinamento. Não era só simplesmente vão marcar alto e bota qualquer pangaré para marcar, tem que ter jogador de qualidade. Mas eliminava a sobra, antecipava, tu tem que ter zagueiros bons cabeceadores, porque óbvio que o goleiro, o adversário vai quebrar, então tu, no momento de cabeceio tu consegue rebater sem criar problema para trás, para a zaga. Então, e aí eu vejo que o Kudê vem com essa filosofia desde o seu início, né? E aí o Internacional começa a ganhar volume de jogo, porque é exatamente o que o Minelli fez no Inter, de 75, e depois fez no Grêmio, de 85. E coincidentemente, o Internacional, Flávio Caco, está tendo uma arrancada, não quer dizer, o fantástico do outro, isso não quer dizer nada, né? Mas é uma estatística, ou seja, o Internacional não arrancava um campeonato brasileiro tão bem desde... desta maneira desde 1979. Sim, é os idos do ano. É o time do Enio Andrade, mas é a sequência do Minelli. Não, mas eu vou colaborar com os teus dados. O Inter hoje é o time que mais retoma a bola, a posse de bola lá perto da área do adversário. Isso já é uma estatística. E essa quebra de linhas a gente viu muito claro no jogo passado, quando entra o Moledo. E aí vai ele, como quase centralizado, cabeceando e não passou nada. Não passa nada. Não passa nada, porque é um cara alto, um jogador forte, uma parede, e que segurou muito bem ali atrás. Claro que a gente ouviu aqui as críticas, né, habituais, despropositadas, na minha opinião, exageradas, mas a gente tem que saber lidar com isso também. Mas as críticas ao torcedor, eu sei que eu digo, o torcedor é passional e vê com a paixão. Então, quando tá bem, quando tá mal. Agora, o Raul gosta de falar lateral, porque eu sempre faço essa referência também, né? Porque ele sempre foi o cara que introduziu o ala no futebol, né? Só que ele se atirava lá para frente e o capitão Froner gritava: volta, laterinho faceiríssimo! Não voltava? Não voltava. Não, aí por isso que ele... Mas pra que voltar? Tu tem um tem as coberturas, tu tem China, não precisa voltar. Aí, e essa marcação, não, é sério, essa marcação alta, ela permite exatamente isso. Se o jogador tem uma qualidade de apoio, né, e tu tem um bom sistema de marcação, por que o Internacional... Inclusive os zagueiros. Exatamente, por que a carência do Moledo não é tão grande marcando lá em cima? Porque não há uma disputa com o adversário com bola no chão. E ele é importante no final. Bola aérea.
É por isso que ele é importante no final, como falou Porque o Flávio. bola Então, aérea ele tem vantagens. Mas agora esse negócio do Minelli, impressionante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Minelli pessoalmente quando ele trabalhou no Avaí, em Santa Catarina, e para mim foi o melhor lá no trabalho. Lá no Avaí? Foi o melhor trabalho do Adilson Batista, porque o técnico era o Adilson Batista e o Minelli era um gerente de futebol. Ele só dava as pinceladas. Adilson, quem sabe faz assim. Pô, e o Adilson ouvia ele, ouvia tudo. E aí a gente teve a oportunidade, lá é um mercado, Cadu, que a gente pode sentar ainda. Hoje já acho que também já não está assim, mas na época que eu estava, ainda estava naquela de poder sentar, conversar com o Minelli, bater papo, e ele dava, sabe? Não tinha aquela coisa de tu, para chegar no Minelli não consegue lá. E agora, mas o Minelli tinha esse diferencial. que Claro que era outra época, eu cara inteligentíssimo, e eu passei por gênio uma da bola. situação com essa, fazendo uma pré-temporada, quando era na minha época de reportagem, tempo da RBS. E uma pré-temporada, o Grêmio fazia muito aquelas pré-temporada na Serra, em Gramado, né? Ele gostava de bater. E aí o Minelli era aquela educação incrível, nunca, né? Por mais idiota que tinha sido a pergunta, o Minelli nunca, sempre com educação. E aí eu questionei, conversando com ele, porque ele me disse assim, porque dentro do meu, eu já contei a história, mas é bom repetir, eu boto no meu salário da seguinte maneira, 60% é para treinar o time. Isso que não tinha as redes sociais hoje, era autógrafo, cheio tal, de não frases, tinha, né? Aí era 60% para treinar o time, 20% para atender os torcedores, enfim, né? Sempre ser gentil, e os outros 20%, Minelli. Seu Minelli, a gente chamava, os outros 20% é para aguentar vocês. Já estava no salário. Os outros 20% estava embutido no salário dele. Tava É uma embutido coisa no que salário eu ia dizer dele. assim, não existe jogar para empatar. Sabe, não tem essa de jogar para empatar. O empate vai ser a consequência da tua estratégia para tentar vencer sempre. Quer dizer, por mais que eu seja modesto lá, quando ele estava o Avaí, às vezes enfrentava um clube maior, mas a gente tem que ter uma estratégia para tentar furar o bloqueio, tentar ganhar o jogo, e na consequência a gente faz ou toma um, vira um empate. Se eu for já pensando no empate, que é uma coisa óbvia, mas eles jamais eu vou admitir que o meu time jogue para empatar. Derrota, gente. Isso era uma grande dupla, né? O Pazetão, o Gilberto Tinho. Era bons tempos. Mas o Internacional joga amanhã, o Internacional viajou, mas fez o último treinamento, né? Antes da viagem, a gente tem as imagens do treinamento do Internacional. Não tem time definido ainda, mas a tendência, e a gente está acompanhando aí, então, provavelmente o Internacional... Mantenha, né? Com o D'Alessandro aí no time. Com o D'Alessandro, né? As fitas com campo reduzido para o jogador treinar a velocidade de passe. Recebe o passe e eles fazem... hoje virou assunto na internet o passe dedicado, né? O jogador mata a bola e já encaminha o próximo lance. Também isso tem chamado... Tu vê que o Internacional, essa característica... Recebe, toca para frente e já sabe para onde vai sair. Essa característica está se vendo nos jogos do Internacional exatamente. Isso é treinamento. A mudança de posicionamento, principalmente no meio campo, né? Isso aí acaba confundindo o adversário, né, Raul? Ou seja, eles rodam, a bola rola a bola, mas eles rodam também, né? Todos... E acaba isso confundindo o adversário. É a opção de passe, né? Também uma coisa que no futebol, tempo atrás, chamava de triangulação, né? Tinha as triangulações pela direita, pela esquerda, pelo meio. Então, o jogador que tem a bola, ele tem a opção de passe. Porque chegou um momento do futebol que os jogadores do meio campo eram só de marcação e se escondiam praticamente para jogar. Então tinha uma dificuldade, o jogador que tinha a bola, de achar alguém para enfim, fazer o tabelamento. Então hoje já está mudando um pouco o perfil do jogador do meio. Tem que saber jogar, tem que aparecer, tem que entrar na área. Né? Claro, o Grêmio vem fazendo isso há mais tempo com o Renato, né? Essa movimentação de meio, o jogador aparece. Mais entrosado também, né? E o Inter realmente, até pouco tempo... Era um time que tinha uma posição mais uma proposta estática, completamente diferente. A do Odair foi uma mudança radical. O Odair tinha uma outra proposta. Mas uma proposta que teve. O Odair está aí com o Fluminense. Tá ponteando lá com o Fluminense. É que no Rio não tem como tu chegar para os carioca e mandar marcar, né? Eles não vão marcar. Mas o Cudê tem uma característica também, além da triangulação, tem uma bola longa também que às vezes sai do próprio goleiro, do Lomba. Tem isso. Do Zé Gabriel. No jogo passado, o Zé Gabriel recebe do Lomba e ele inicia a jogada com um passe vertical longo. Exato, esse muito isso. Dá para dizer, o Fábio, que esse aí será o grande teste do Internacional, esse jogo com o Palmeiras amanhã?
Não, setembro é um mês de grandes testes, né? A gente tem uma série de jogos aí em sequência. Mas depois o terá, teoricamente... Bahia é o próximo. O Bahia sábado, se eu não me engano. O Bahia, o Ceará, o Fortaleza, jogos do Beira-Rio. Claro que hoje não tem a questão do torcedor, o diferencial do torcedor, né? Mas teoricamente são jogos, né, com que o Internacional pode aí projetar. Por isso que eu te perguntei, dependendo da sequência dos jogos, pela campanha, um resultado com empate amanhã contra o Palmeiras até não seria um mau resultado. Mas a gente tem a provável escalação do Internacional se o Cudê não poupar os jogadores. Os técnicos têm muito isso aí, né? Se projeta um time, daqui um pouco, né, pode acabar daqui um pouco poupando alguns jogadores. Mas pelo que se projeta, esse é o time. Ó. O Lomba, o Saraiva, um jogador que cresceu bastante, o Saraiva está se adaptando. O Zé Gabriel, que tem sido aí uma surpresa positiva, o Vitor Cuesta e o Moisés, que está se superando a ele mesmo, né? Um time organizado, o jogador cresce. Os dois laterais cresceram. O Lindoso, o Bosquilha, o Edenício, o Patrick, o D'Alessandro ou o Marcos Guilherme ali, o Galhardo, né? Agora, quem está sendo grande... Talvez o Edenilson aberto e o D'Alessandro centralizado. O Lindoso... Está provado aí que o Lindoso acabou sendo, a princípio, é o titular, porque ele estava com uma questão de lesão, não estava tão bem assim. Um jogador discreto, muito eficiente, fazendo a função, muito bem feita, na minha opinião também. Hoje, sem o Guerreiro, eu considero, com o D'Alessandro, a melhor escalação para sair jogando. Formação. Sem o Marcos Guilherme, eu considero a melhor escalação. Mas não sei se o D'Alessandro... Com o Guerreiro, ainda sem pensar no Abel Hernandes, com o Guerreiro, eu imagino que o D'Alessandro ainda jogaria, ou ele ou o Bosquilha. No caso do Lindoso, bem melhor que o Musto. Né? Bem melhor. Mas o Musto não atrapalhou, o Musto entrou bem nos últimos 2 jogos. Faz aquela função de retenção. Mas ele faz a função. Eu acho que ele não se adaptou pode ainda. Pode até bem apresentar mais, isso a gente sabe. Tem que dar tempo ainda para o Musto. Mas é muito limitado, né? Não, ele não estava merecendo. É isso que eu penso, não está merecendo jogar como titular. Tem que ser o Lindoso. Mas não dá para descartar já, não é o Musto. Daqui a pouco ele supera até o Lindoso. E ele entrou nos últimos 2 jogos sem comprometer, como tempo. tu fala, já depois dos 30 do segundo tempo, é bem verdade, mas sem comprometer e organizando o time dentro, aí volto a dizer, não da expectativa que a gente, como torcedor e como a crítica muitas vezes rebate, mas para fazer aquela função que foi dada para ele, que era uma função de organizar a saída para proteger. Agora tu vê esses jogadores nacionais, tu vê o futebol, eu não sei se foi 2014, 15, eram todos jogadores do Madureira, o Lindoso, o Galhardo e o Moisés. Né? E hoje eram todos jogadores da base do Madureira. O Renato iniciou lá nos times do Rio, né, como técnico, né? Também, é verdade, é verdade. Ali, né? Mas vamos ver que o Saraiva é aquilo que eu sempre digo, acho que pode ter jogadores que tem que estar adaptação, né? E o Saraiva já começou a crescer, é um jogador que chega à frente, vai à frente, e ele fala exatamente sobre o adversário de amanhã, o Palmeiras. Y bueno, venimos muy bien, tenemos que seguir así, tenemos un gran rival ahora como es Palmeiras, tratar de seguir haciendo nuestro juego como lo venimos haciendo tanto de local como de visitante, ser protagonista, somos el líder del torneo y bueno, tenemos que ir a su cancha, demostrar nuestro juego y bueno, traernos un resultado positivo que es lo que vamos a ir a buscar. Tá aí o Saraiva que cresceu, né? Cresceu bastante o jogador. Acho que é uma questão de adaptação. Acho que não, ele chegou a passar alguns momentos assim estranhos, que ele teve um jogo Caxias, que ele saiu com a bola 2 vezes com a bola pela lateral, parecia que não estava enxergando a linha, e era bem claro que ele estava totalmente fora de ritmo. E aquilo, tem que dar tempo para o jogador. De adaptação. Criticado por aquele momento. Eu não deixei de criticar, achei que não jogou nada naqueles jogos, mas naquele momento eu disse, não dá para descartar o jogador ainda, tem que esperar. Um jogador desse nível, eu acho que... E o retrospecto reserva da seleção argentina, ou titular muitas vezes na lateral direita, quer dizer, um cara desses, ele precisa de um tempo, é natural, a gente sabe, o atleta quando vem do exterior até se adaptar no futebol brasileiro, e a gente calcula sempre em torno de 6 meses de prazo, é bem importante a gente ter isso. Não, às vezes... Aí esse é um jogador argentino que estava morando em Portugal e que vem jogar em Porto Alegre, quer dizer, é uma série de situações. Tivemos aqui
programa, né, mesmo em outras emissoras, jogadores que tiveram na Europa e voltaram e operando dizendo, olha, até a tua volta, tu tem que te readaptar ao futebol. Readaptar. Não é essa história que futebol é igual, que é a mesma coisa, né? Mas falar em adaptação ou readaptação, enfim, tem jogador chegando no Internacional. E hoje aconteceu a apresentação do novo centroavante colorado. Vamos acompanhar? Creo que va a ser un desafío importante, creo que va a ser el desafío más grande de mi carrera deportiva, llegar a un equipo tan grande como Inter, y bueno, y espero poder hacerlo de buena manera. Obviamente están los rumores que vengo a suplantar a Paolo, pero bueno, pero no es así. Él va a volver con nosotros lo antes posible y bueno, y espero en algún momento poder hacer dupla de atacante con él, porque sería algo muy hermoso, porque para mí es el mejor centro delantero del fútbol sudamericano hoy por hoy. Boa tarde e seja bem-vindo, Abel. Em quanto tempo você acredita que vai estar à disposição? Eu falo de tempo físico. Em quanto tempo você imagina que estará à disposição fisicamente? Bueno, buenas tardes. Estoy trabajando para estar lo más rápido posible, pronto para jugar. Eso lo va a decidir el entrenador y el preparador físico. Yo me siento muy bien. Estoy entrenando muy fuerte estos días y espero en muy pocos días poder estar ya entrenando al 100% con el equipo y bueno, y luego el entrenador decidirá cuándo llevarme junto con el equipo a los partidos. Esse jogador aí, será que ele vai ser o substituto ideal para o Paulo Guerreiro? É difícil. Ele mesmo disse que não veio para substituir o Guerreiro. Cada um, esse peso vai jogar junto e tal, vai jogar junto só ano que vem. Para mim, eu nunca vi um jogador chegando e dizer assim, não, eu não estava treinando. Eu estava de férias. Eu estava de férias, eu estava só indo para trabalhar. A gente tem informação do Martin que eu sigo que ele vem a Porto Alegre, nos jogos aí com os clubes uruguaios, aqui contra a Grêmio Internacional, e o parecer dele, o conceito não foi dos melhores. Um jogador que está há algum tempo parado, não atuou em clubes grandes, um jogador que teve graves lesões, teve uma lesão, movimento do tendão de Aquiles, depois uma cirurgia no cruzado, né, no menisco cruzado, ou seja... Mas isso também não quer dizer, às vezes, muita coisa. Às vezes o jogador não vem assim, com retrospecto e acaba dando um resultado positivo. E às vezes o cara chega aqui com uma expectativa muito grande, não dá. Eu até não me esqueço da chegada aqui do Jeromel, né? Entrevistado por um jornalista onde ele atuava, e aí ele foi bem categórico. O Jeromel, muito malo. O que é o Jeromel hoje? É um ídolo, né? E aí, esse é o conceito, muito malo. Um músculo desse tamanho aqui. O Abel é esse jogador do Inter hoje, novo, 30 anos, e se eventualmente ele jogou mais de um ano. 30 anos? 30 anos. Ele tem 30 anos, ele é a reserva na seleção uruguaia do Cavani, né? Então, mas o Márcio colocou, ele também nunca teve muito destaque na seleção uruguaia. Mas não tem como ter destaque. Aí com o Soares, olha a referência, nunca vai ser destaque. Olha a referência, nesse sentido que eu quero dizer. É complicado. Então, mas é muito difícil tu dar opinião de quem tu não viu jogar nesse momento. Nós só vamos poder opinar sobre o Abel Hernandes quando ele entrar em campo. É um cara com experiência. O Inter tem uma série de competições internacionais. Esse jogador jogou 3 vezes a Copa América. Então é um cara que tem experiência em competições e eu acho que vai ajudar muito o Inter na sequência da temporada. Flávio, aqui tem até uma questão do Thiago Liss, ele disse assim, Cadu Saraiva me preocupa, tem contrato só até dezembro e o Porto não quer mais emprestar esse jogador. Eu desconheço, eu tenho acompanhado essa situação bastante pela imprensa. O Musso também tem uma situação idêntica a essa. Tenho acompanhado. Daí uma imaginação mesmo, eu acredito que não faz sentido, já que todas as competições elas vão continuar no fim do ano, eu imagino que pelo menos terminar a temporada, terminar os campeonatos ali em fevereiro. Que é uma questão atípica. É o razoável. O Raul, e o Grêmio? O Grêmio que vem agora dessa conquista do tricampeonato, que até pela apresentação, a última
a final, o segundo jogo, ou seja, o Grêmio acabou sendo derrotado e foi bem diferente daquele Grêmio que o torcedor quer, o torcedor espera e o torcedor projeta. E agora essa retomada aí em termos de Campeonato Brasileiro. Evidente que o Grêmio tem jogos a menos, mas começa com esse jogo em casa, com o Sport que está ali também, está perto, em questão diferente, mas a importância do Grêmio fazer essas pontuações agora jogando em casa também. O Grêmio, além de ser uma equipe estabilizada aí, praticamente... Tu acha que ela está estabilizada? Tu acha que o Grêmio não se desestabilizou um pouco? Sempre que o Grêmio tem um percalço, né, tem alguma atuação ruim, no jogo seguinte ele encaminha um resultado melhor. Foi assim antes do Grenal, vocês vão lembrar, no último Grenal, aí o Grêmio acabou vencendo o Internacional, né? Até teve aqui mesmo o programa, passou os treinamentos e nós brincávamos. A gente tem as imagens aí, vamos dar uma olhada nas imagens de treinamento do Grêmio. E nós brincávamos que o treino do Inter foi lento e o do Grêmio foi com velocidade. Foi pegado. Aí eu disse, o Grêmio vai ganhar o Grenal só por causa do treinamento. Né? Tá parecido uma brincadeira, né, de previsibilidade. Tá, então analisa esse treino aí, compara com o do Internacional diante. Não, já é assim, ó. O céu está nublado. Não, tá meio cíclico, Cadu. O Grêmio tem uma atuação ruim, aí eu acho que os próprios jogadores. Tem muita cobrança do Renato em cima disso. Claro, aí isso. E eu vou dizer, às vezes não é ruim quando tu tem assim. Então o Grêmio teve uma péssima atuação contra o Caxias, mas foi campeão gaúcho. Começa por aí. Né? Então agora, com certeza, vai haver uma mobilização muito maior em razão dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Porque alertou o Grêmio. Porque não é só simplesmente entrar em campo que, peraí, cada um vai fazer com que as coisas aconteçam sem correr, sem marcar, sem equilibrar com o adversário. Né? Então o Grêmio está tendo essas vantagens aí, que não são todas as equipes que têm essas oportunidades. O Grêmio tem de recuperar logo em seguida. Né? Então tem acontecido, os resultados do Grêmio têm sido assim. Né? Em cima de sustos, né? Aí o torcedor fica bravo, normal, tem que ficar mesmo, mas aí o Grêmio em seguida vem com uma atuação. Então é o momento do Grêmio. Esse título foi bom para o Grêmio, exatamente por isso, e mostrou no jogo que se não cuidar, se não correr e se dedicar mesmo, vai conseguir não vai com força total? Vamos ver a provável escalação do Grêmio. O Grêmio tem esse jogo na quinta-feira, né? Tem um dia... Contra quem? Desculpa não saber. Contra quem é o jogo do Grêmio? Com o Sport. Mas tu não olha o adversário? Eu cuido do meu. Olha lá. Olha aí, que o Grêmio gerou uma confusão por causa desse jogo do Goiás. Tem muita gente que olhou a tabela. Vamos lá para a escalação lá. Quem é? Tem justificativa isso aí. O Vanderlei, o Orihuela ou o Vitor Ferraz, eu não sei qual é a tendência aí agora. A preferência... Jeromel, David Braz, tá fora o Cortez. Esse é o time. Não sei se ele vai poupar alguém. O Vitor Ferraz... Acredito que seja o titular do Renato. Mas o Orihuela é mais agudo, né? Ele é mais... Ou ele vai variar, não sei. Ataque, ele pode variar, não está proibido variar lá. Estava uma opção melhor. A volta do Matheus Henrique, a volta do Mateuzinho é fundamental. Sim. Porque se viu o Grêmio sem... É um jogador que dá intensidade ao time do Grêmio. O próprio Michael, né? O próprio Michael também. O Grêmio sem o Michael não tem jogado bem, na minha opinião. O Grêmio tem uma estabilidade no meio campo por dois motivos. Sem o Michael, que não está tendo o mesmo fôlego, não está conseguindo jogar todos os jogos, o Grêmio perde muito. Ele tem qualidade. Ele é o jogador fundamental nesse momento. Por quê? Até por uma questão de personalidade dentro do campo. Tenho falado isso. Também. O Everton dava personalidade ao time do Grêmio, não no meio campo, mas dava essa personalidade. O que acontece? Se concentra agora a partir do meio campo. O próprio Diego Souza, que faltou alguns jogos ali, também dá uma presença de corpo para o time do Grêmio. Aí por dois motivos. Primeiro pelo Michael e pelo Jean-Pierre. E não porque o Jean-Pierre é mau jogador ou nada. É essa questão, o Renato já falou e ponderou bem. Mas a questão do pai dele, ele está preocupado, futebol no corpo ele tem. Agora, ele tem que jogar. Ele tem que ficar em campo mais tempo. Agora, eu não sei, a gente não está lá no vestiário, né, Cadu? Se o jogador realmente tem que sair, não dá para ficar muito tempo porque ele está desligado, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sou favorável ao Jean-Pierre ficar o maior número possível de tempo dentro do jogo. Porque quem entra no lugar dele não dá conta. E tem um requisito aí que é a questão
em setembro agora, o Grêmio tem 10 jogos aí na sua programação, né? É praticamente joga de Cada 2 em 3 2 dias. dias. Vai ter, Cada 3 todos dias, têm isso. 3 dias, exatamente, não, 3 dias. vai ter muito jogador poupado, que o Grêmio está contratando Então, muitos jogadores acima dos 30 anos. Que é mais né? volante, que é mais Não, atacante. falar em volante, o Grêmio está negociando aí, é o Wellington Martins, que foi campeão aí, com passagem pelo Internacional, aquele volante que passou pelo Internacional em 2014, 2015, né? Mais ou menos essa época recentemente. aí. E foi campeão com o Atlético Paranaense, ele pertence ao Jogou Atlético bem no Paranaense, Atlético né? Paranaense, jogou muito bem. Agora, é um volante grande, alto, né? Tem alguns torcedores gremistas que entendem que deveria investir na base, né? Do que ficar trazendo jogadores assim que com expectativa, né, média de que vai fazer em prol do retorno. Mas também a gente entende que é válido, né? Porque às vezes Mas o Renato é bem claro em relação a isso. E eu também acho que o correto é isso. Não adianta fazer esse time só de jogadores já numa certa idade ou jogadores times jovens. Eu acho que tu tem que ter essa mescla aí de experiência com jovens. E o Renato é bem direto em relação a isso, né? O meu time é uma mescla de jogadores. Agora o Grêmio tem se caracterizado isso aí, tem contratado muitos jogadores aí, com jogadores quase com esse Wellington Martins é jogador dessa idade também aí, né? Que o Grêmio está mesclando exatamente a sua experiência para já acertar na hora quando precisar. Porque o jogador mais jovem, primeiro, o craque mesmo é muito caro. Não vai trazer o melhor volante de seleção brasileira, não vai ter dinheiro para isso agora. O jovem, pode acontecer algum problema com o jovem e o Grêmio tem na posição de volante o primeiro jogador que pode ser vendido a qualquer momento, daqui a pouco tem a proposta, é o Matheus Henrique. Então, digamos que vem uma proposta, está num momento que praticamente tu aceita qualquer proposta, claro, boa proposta, né? E aí o Grêmio se desfaz do jogador, e aí quem é que está ali no lugar? Tem que ter o cara mais experimentado já ali. Acredito que é por isso que também veio o Everton, porque tem o PP. O PP é outro que também pode ir para o mercado a qualquer momento. É um jovem atacante, ele pode sair e ser vendido. Então, por isso que tem o Everton ali que já acertou. Falando do Matheus Henrique, está voltando ao time, ele cumpriu suspensão automática, ficou fora pelo cartão no primeiro jogo contra o Caxias, e ele voltando, um jogador que dá aquela intensidade pela movimentação. Ele fala exatamente sobre essa conquista, né, do Grêmio, que significa na retomada a volta ao Campeonato Brasileiro. A gente vai seguir como a gente está desde quando retomou o futebol, desde o início do ano. A gente, sempre que entra nas competições, a gente entra para vencer, e a gente já foi campeão esse ano. O único título terminado a gente conquistou e a gente vai continuar nessa sequência para no final da temporada, que vai se encerrar no ano que vem, a gente poder levantar outras taças. A gente sabe da qualidade do nosso grupo, cada vez tá chegando jogadores de qualidade que vai nos ajudar bastante, se eu não tenho dúvidas. Então a gente não vai mudar em nada, a gente vai seguir no nosso foco, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, porque a gente sabe que a gente tem grande chance de levantar outras taças. Bom dia, Matheus, tudo bom? Matheus, o Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras são as duas equipes invictas dentro da competição. No entanto, o ataque do Grêmio não vem sendo muito efetivo dentro do torneio. Tem apenas 3 gols marcados, né? Contra o Fluminense, contra a equipe do Flamengo e contra também o Ceará. O que falta ao Grêmio para ser mais efetivo dentro da competição? Thiago Rocha, Rádio Grenal. Bom dia, Thiago. Olha, acredito também que isso é uma questão de detalhe, né? Porque a gente, como eu já tinha falado em outra pergunta, nos 4 jogos ali, a gente demonstrou um bom futebol, mesmo jogando fora de casa contra as equipes. A gente jogou lá no Ceará com uma equipe alternativa, a gente jogou no Rio de Janeiro contra o Vasco, contra o Flamengo. Então a gente tá fazendo bons jogos e, repito, é uma questão de detalhe. Acho que isso a gente não tem que levar como um peso, porque aí que não vai entrar, a bola não vai entrar, mas é uma questão de detalhe, de tranquilidade, e na hora que sair o primeiro ali nos jogos, a gente vai pegando a confiança, mas isso também não abala a gente, porque a gente confia no nosso meio campo, nos nossos atacantes, e a gente sabe que quinta-feira pode ser diferente. O Internacional, o Grêmio está bem interessado em jogadores do Internacional, além do Wellington Martins, o Grêmio fez uma proposta, inclusive, né, de 2 milhões de euros, o Bahia quer 4, no centroavante, o Grêmio que procura o centroavante aí. Eu não sei se esse jogador, né, embora seja um bom jogador, o Gilberto, né? O Gilberto, né, junto ao Bahia.
Eu acho que não tem que ter preconceito, sério. Não tô, só tô... Porque jogou... Sem indicação do Renato, não tem preconceito. Exatamente. O Renato é assim. O Renato, ele pega jogador que já está arquivado e traz para o Grêmio e o sujeito ressurge da cinza, dá título para o Grêmio, né? E, enfim, e passa, e vai embora, e não tem... O Tardelli veio, né? Não deu resposta, bom, vai embora. Tchau. Mas o Gilberto é outro jogador acima dos 30 anos, jogador de 31 anos. Eu vejo, eu estava falando com o Caco aqui, Cadu, quando estava passando a reportagem ali. Lá, nós estávamos prestando atenção nos dois, né? Na reportagem e conversando. Tu estava driblando e cruzando, né? Lateral é assim, domina e cruza. O olho no ataque e o olho na cobertura. Mas a respeito, né, da formação, assim, né? O Grêmio botou o Wallace, o Arthur, o Matheus Henrique, tem que botar outro garoto. Já ganhou dinheiro com 3. Bota o quarto. Então, quando traz um jogador de fora, às vezes, tu tira o espaço, né? Tu começa... não, esse aqui está me entregando um pouquinho melhor, ou está mais, mais experimentado. Daí tem que cuidar só isso, né? Para não perder essa sequência que está tão vitoriosa aí, né? Falando de jovem, tem o Darlan, é um dos também. Darlan? Exemplo do Isaac, Darlan. Né? O Darlan fala exatamente, né, sobre também esse retorno aí ao Campeonato Brasileiro. Ser campeão sempre dá uma confiança a mais ao grupo para trabalhar, uma confiança para ter uma alegria, né, no dia a dia. Isso aí é muito importante para o jogador, trabalhar bem, trabalhar leve, e com certeza a gente vai entrar motivado aí nesse Brasileirão, né, que já está tendo jogos. Então, independente do Brasileirão, de todas as competições, o Grêmio sempre entra para vencer. Então, dessa forma que a gente vai começar essa maratona de jogos que vem pela frente aí. Esse é um dos jogadores que, quando entrou, também deu uma resposta positiva. Apesar de ter ido bem mal na final do Gauchão. Ele foi acontece. mal. Foi mal no último jogo. O time foi mal. Não dá para... compromete. Não, alguns tuitadas de torcedor, tira esse Darlan, não joga nada. Não, calma, não é assim também. Ele foi mal, mas... Eu vejo que a metodologia, né, se dá para dizer assim, está funcionando. Então, tem isso. Porque daqui a pouco tu começa a criar novas formas de analisar os atletas que chegam e tal, e aí começa a ruir toda uma coisa boa que foi feita. Né? Então... Vou falar em coisa boa aqui, ó, que ótimo, está te esperando lá, está nos mandando um abraço aqui, o Dr. Cláudio Etzberg, né, que dá aí a odontologia do esporte, um procedimento aí a diversos jogadores de futebol brasileiro, mundial, os jogadores que tem fora, sabe? Com aquela placa otimizadora que te dá aí qualidade de vida, postura, enfim, os recursos são excelentes. Eu uso o Caco também, né? Está te esperando também. Lá. Ó. Tá maravilhoso. Mas eu vou subir e cabecear. Vai voltar a jogar. Um abraço, doutor. E é só consultar as redes sociais do Dr. Cláudio Etzberg, é @Cláudio Etzberg, se você vai ver os benefícios. Dores no quadril. É verdade. Então, olha aí. É verdade. Tá aí o depoimento da... Espetacular. Nossos 2 toques para Casos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro, e aproveite também a promoção permanente que você tem lá, se o seu pneu está ficando careca, desgastado, e outros serviços que a Casos Pneus lhe oferece, né? Avenida Ceará, 1055, nesse momento, para sua tranquilidade e segurança, agende sua ida até uma da loja da Avenida Ceará 1055, telefone está aí, 51, código de área 33424245. Nossos 2 toques para a Ferragem Lampião, lá você encontra tudo em material de construção que você precise, de maneira presencial também. Nesse momento, até se você está com possibilidade aí de ter um problema na sua casa, no seu escritório, no seu condomínio, enfim, você tem o teleentregas aí da Ferragem Lampião, os telefones estão aí, material todo, direto do depósito, que você precisar, ou usando o teleentregas, ou direto lá com atendimento VIP, toda a equipe lá do Gilberto João Carlos à sua disposição. O slogan do Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então isso diz tudo que é a Ferragem Lampião. Olha, a gente está nessa situação da pandemia, né? Então as questões financeiras elas acabam prejudicando. Você que tem aquele teu financiamento financiamento do seu carro ou do seu veículo, ou outros tipos de financiamentos que você tenha feito, está pagando juros abusivos, está pagando demais, então você tem
a solução para resolver isso aí, reduzir de forma imediata lá na Defensor Assessoria Jurídica, lhe dá toda essa assessoria para que você possa reduzir de forma imediata esses juros abusivos que você pode estar pagando. Para ter uma ideia, na prestação do seu veículo você pode reduzir em até 50%. Em outros tipos de financiamento pode chegar até 90%. Então utilize, né, a Defensor Assessoria Jurídica, que tem consulta e simulação gratuita. Consulta e simulação gratuita. O telefone está aí, é só você mandar um WhatsApp ou ligar, 51, código de área 982 40 30 24, 982 40 30 24. Repito, passe um WhatsApp ou ligue para que você supere essa crise financeira aí, pagando juros abusivos na sua prestação do seu financiamento. Olha só, a semana nós estamos com uma promoção aí lá do Clique Impresso, que é uma gráfica, né, do Grupo Impressul. Então, olha só, nós vamos mostrar um quadro aí, esse quadro aí, ó, quem tem bom gosto, né, quer dar um de presente, né, para fazer uma média com a esposa, ou até no seu escritório, na sua casa. Olha só, esse quadro aí no formato de 50 por 80, tá, por apenas R$ 149. Então, é só você, está ali o WhatsApp, é só você entrar em contato pelo número que está na tela aí, 51, código de área, 996 78 15 28, ou direto na loja que fica na Nilo Peçanha 2469, né? E falar, olha, aí ganha mais um desconto ainda, além desse preço ganha mais, olha, eu assisti lá no Dois Toques, acompanhei no Dois Toques, né? Então você tem essa barbada aí lá no Clique Impresso, a sua gráfica a um clique. Então aproveite essa promoção aí do Clique Impresso, que é, né, uma gráfica do Grupo Impressul. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha, dando sequência ao nosso Dois Toques e dando atenção pelo menos a alguma das nossas mensagens. Já voltamos. Dois Toques, hoje com Caco da Mota, Raul Rocha e Flávio Ordoc. Nos acompanham nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nossos Dois Toques para o grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí na Série C, veio de uma derrota, mas busca a recuperação no próximo jogo. Nossos Dois Toques também para a lavagem 5 estrelas. Olha, as 5 estrelas, na Ninópolis, você tem, olha, uma lavagem, deixar o seu carro 0 quilômetro, bonitaço lá com a lavagem. Um abraço ao Marcelo Rato lá, da lavagem 5 estrelas. Nossos Dois Toques também para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é nossa área, e Masal, 67 anos, nossa força de tradição, que lidera aí, né, a Expo Inter, que estamos na semana da Expo Inter, a Expo Inter virtual, né, 50 anos comemorativa, que é uma das maiores feiras do mundo. Vamos acompanhar esse clique aí da Expo Inter desse ano. A maior feira agropecuária da América Latina vai ser inovadora. Pela primeira vez na versão digital. As principais novidades e tendências para as máquinas e implementos agrícolas vão estar na palma da sua mão. Totalmente digital. De 29 de agosto a 6 de setembro. Acesse o site expointerdigitalagro.com.br. Tá aí, então, a Expo Inter, que esse ano diferenciado, né? Mas teve aqui o presidente da CIMER, o Cláudio Bier, nos disse que ela veio, essa Expo Inter virtual, dessa vez, não é o pessoal que está indo até a feira que está indo até você. Vamos lá para algumas mensagens aqui. O Jorge Cardiz, excelente programa, sempre com convidados qualificados. O Thiago, Cadu, o Cudê vai poupar alguns jogadores amanhã. É meio arriscado, mas o Inter no segundo tempo ainda tem babado na gravata. Isso a gente tem visto, o Grêmio Internacional, mas são todos os times, eles têm, né, o ritmo tem diminuído. O Internacional até administrou aquele jogo com o Botafogo, 2-0, né, e até meio que tirou o pé. O Grêmio também tem feito isso. Está na nossa audiência aí o
Hernani Campelo. Nosso amigo Hernani Campelo. Grande Hernani Campelo. Mandando mensagem aqui, meu abraço, meu carinho, meu grande amigo Hernani. Vai um abraço aí pro Hernani Campelo. Grande Hernani, um abração aí. Também nos mandando um abraço aqui o Paulo Rocha. Abraços a todos lá. Olha, em Orleans, Santa Catarina, um gaúcho de Santo Antônio da Patrulha. Vai um abraço aí. Maravilha, o Paulo Eduardo, né? Um abraço ao Romeu Menelo também, que está aniversariando no dia de hoje. Fica aí o nosso abraço, nosso carinho também. Olha aqui, ó, o Olívio Roberto Nunes, sempre melhor, sabe tudo, meu amigo. Reportagem da melhor escola de futebol. Um abraço a todos assistindo. Só quem sabe. Um abraço, Cadu. Professor Lulinha de futebol. Grande professor Lulinha. Um abraço. Grande professor. Paulo Sérgio, melhor programa. Abraço de um colorado de Caruaru, em Pernambuco. E colorado com orgulho. Tá? Pelas plataformas digitais, né? Se assiste aí em qualquer lugar do mundo. Tamires também, mandando um abraço. O Jefferson Andrade, parece que o D'Alessandro será contratado pelo Avaí, ó. Que história é essa aí, ó? Hein? É, uma engenhoca isso aí, né? Eu acho que o Ordoc está sabendo de alguma coisa. Avaí 5-0 é a série, vamos lá, mais o Avaí 5-0. Pô, nós temos do Avaí 5-0, né? Não, tem uma nova versão agora. Tem uma nova? Tem. O Gui Moraes. Eu sou da antiga também, a musiquinha e tudo. O Gui Moraes, Cadu, manda um abraço para a família Moraes. Gremistas lá em Rio Pardo, aqui em Rio Grande do Sul, nos assistindo. Então, um abraço a todos lá para a família Moraes. O Ireni Gama, olá Cadu, tudo bem? Aí falando do Garbaz, que aí não está no programa hoje. O Lori lá em Pelotas, nossa audiência. Pô, falar em Pelotas, situação lá complicada do Pelotas, onde picharam os muros, inclusive fiz contato com algumas pessoas. O pessoal estava, inclusive o Montanelli está para o Pelotas, que nem o Fernando Carvalho está para o Internacional, que nem estava o Fábio Koff para o Grêmio. Isso que está voltando, que vai voltar, estão pedindo até auditoria para fazer lá no Brasil de Pelotas, está numa situação complicada aí. E joga contra o Cruzeiro. E joga contra o Cruzeiro treinou no Beira-Rio, inclusive, está negociando o Potker aí, o Inter. O Benício Paixão, lá de Moroado, não entendi aqui para o Grêmio. O Marcelo Borelli, abraço para vocês de Caxias do Sul. O Maurício lá da Visiótica, um abraço, Raul, grande lateral e vendedor das armações Technicol. Grande passagem, né? Visiótica, tu lá você encontra tudo em óculos e acessórios, lentes de contato, né? Se digitar na tela aí, o endereço, o telefone lá da Visiótica, óculos e acessórios, tá precisando, e tudo, olha, armações de marca de grife que você encontra lá na Visiótica. Mais alguns, o pessoal... fala aqui o Ricardo Raul, quero ver se o Grêmio retoma o seu futebol, porque parece que está em decadência. Não sei se eu vejo assim, né? O torcedor está preocupado com essa situação aí realmente do Grêmio, mas... Eu vejo que o Grêmio tem esses percalços. Na sua caminhada, trajetória, ele tem tido, assim. Mas, como eu disse, é bom que serve de alerta, né? Agora eu tenho certeza, vai haver uma mobilização maior nesses próximos jogos, né? O Grêmio pode reencontrar, mas a questão é que o Grêmio mudou muitos jogadores também. A mecânica, mas jogadores, então, mas assim, o espírito, a forma de jogar não mudou, né, Cadu? O Grêmio tem que voltar àquela marcação em casa e fora, lá na frente, né? Não deixar isso se perder, porque é também característica do Grêmio, assim como o próprio Inter tem feito agora, né? E aquela movimentação do meio-campo. Vai ter que, de novo, retomar aquele jeito de jogar. E temos dado sorte que esse menino que chegou, o Everton, que se imaginou que não ia dar um retorno tão rápido, mas já está dando, né? Pelo menos fazendo gols, né? Então é isso, o futebol ele se faz assim, nesses momentos, essas oportunidades, tem que ser rápido e aproveitar. E eu acho que o Grêmio retoma, viu? Eu tenho uma completa noção que esse susto aí contra o Caxias, e ganhou o título, obviamente, ajuda o Grêmio a isso. Tá certo. Bom, chegando... Obrigado, Caco. Um abraço, Cadu. Flávio.
Bom, a gente sempre sai daqui, né, e vai para o Barranco. Só que nesse momento aí, em função de maneira presencial, o Barranco é só permitido na hora do almoço. Mas então você tem a possibilidade aí de almoçar no Barranco, curtir as delícias do Barranco, né, como a gente está vendo aí na tela, e também Barranco e Barranquinho, né? Ou através do teleentrega do takeaway. Você pede, recebe em casa, vai lá buscar, ou pelo teleentrega. E além das promoções que você tem lá sempre do Elcio, do Chiquinho, de vinhos, de fumantes, que você tem sempre à sua disposição. 2 toques também para o Zafari. Preço e qualidade, onde é que você encontra? No grupo Zafari, com preço e qualidade. Também para a Kia São Motos. Olha, a Kia São Motos está com uma baita de uma promoção para você. Quer pegar um carro novo, né, um Cerato 2.0 com bonificações de até R$5.000, 24 prestações, sem juros, sem nada. Então, uma das revendas da Kia São Motos. Avenida Ceará... Vai ter que ir de novo, né, cara? Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 81. Só o Jefferson Fisternal para fazer isso. Mas agende a sua ida até uma sua tranquilidade e segurança, né? Pelo telefone 51, código de área 3319-6000. 3319-6000 para sua tranquilidade e segurança agendar e fazer esse baita negócio. Tem novos e seminovos, né? Lá na Kia São Motos. Se você locomover pela cidade, então é teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Tá chegando aí Guilherme Macalossi, cruzando as conversas, sempre com assuntos, né, extremamente importantes, relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.